Começar bem o ano letivo faz toda a diferença. Mas para que isso aconteça, você precisa evitar esses 3 erros. Erro número 1. Não estabelecer as regras claramente no primeiro dia de aula. Quando você não estabelece as regras de maneira clara, isso pode virar uma bola de neve e nos próximos dias, e nos próximos, eles não entenderem aquilo que eles podem ou não fazer, e aí vai gerar um problema muito grande para você. Então tome muito cuidado desde o início, né? No primeiro dia de aula, você já estabelecer aquilo que eles podem ou eles não podem fazer com relação à sala de aula, aos amigos, né? Ao conjunto todo e com relação a você. Porque o aluno, ele tem uma tendência de achar que nós, professoras, somos amiguinhos deles. Eles não nos veem mais como a professora, alguém responsável, alguém mais velho, e eles precisam entender que por mais que nós amamos eles, né, eles são os nossos alunos, assim, como se fossem filhos, primos, sobrinhos, né, irmãos, precisa haver um respeito entre eles e nós. Então, as regras são bastante importantes desde o primeiro dia. Erro número 2. Planejar demais. Você planejou, mas você não é flexível. Isso pode gerar um problema tão grande para você que você talvez não tenha ideia. Se você é professor de início de carreira, talvez você não entenda o que eu vou falar agora, mas você vai entender daqui a pouco. Se você já é um professor de longa data, você está entendendo exatamente o que eu tô falando. Por quê? Às vezes a gente se planeja tanto, a gente quer tanto que aquela aula seja perfeita, vai ser tão legal, eu planejei, eu trouxe coisas pra sala de aula, eu trouxe um monte de coisa, aí você chega lá e tá acontecendo uma briga, né, eles estão brigados, eles estão brigando, eles estão, né, e você precisa parar toda a sua aula pra você fazer uma roda de conversa, você trazer o aluno pra você e você estabelecer os limites que eles precisam naquele momento e que agora acabou, não é momento de falar mais sobre isso, porque você vai perder totalmente a rédea da sua aula. Você não vai conseguir falar sobre pronomes, adjetivos, substantivos com eles brigando, eles com um problema muito sério, eles conversando e tal, né? Então você precisa ser flexível na sua aula. Mas professora Josi, eu só tenho uma aula para dar. Não interessa. Se você não fizer isso desde o começo, você vai ter um problema muito sério. Flexibilidade é importante dentro da sala de aula. Esquecer de criar vínculo com os seus alunos. Empatia é importantíssimo. Mas você acabou de falar que eles precisam entender que não somos amiguinhos. Gente, uma coisa é você não ser o amiguinho ali de estar no bate-papo, conversando com ele, sentado, olha, gente, que você... Isso é uma coisa, você é mais velha do que eles. Outra coisa é você ter empatia por aquela criança. Você vai passar o ano letivo inteiro com aquela criança. Eu, por exemplo, eu sou uma professora extremamente amorosa. Eu sou muito amorosa com eles, eu converso, eu brinco, né? Eu abraço eles, eu estou ali com eles o tempo inteiro, eu assisto doramas, eles vêm conversar dos doramas, eu jogo no celular, eles querem saber meus jogos que eu tô jogando e tal. Eu mostro empatia por eles, eu presto atenção no que eles estão fazendo, eles estão jogando o joguinho e tal, eu vou pesquisar sobre o jogo deles, eu vou pesquisar sobre os assuntos deles. Eles estão ouvindo muito esse cantor, por que eles estão ouvindo muito essa pessoa? Eu quero saber o que eles estão falando para eu falar a mesma língua, para eu gerar uma conexão com eles e ao mesmo tempo gera a empatia. Mas ao mesmo tempo que tudo isso está orbitando, eles sabem que eu sou a professora deles. Eles não falam palavrão pra mim, eles não me xingam, eles não brigam comigo, eles não são desrespeitosos comigo. Porque eles sabem que existe um limite. Então, eu nunca levanto a minha voz com eles, eu nunca preciso me exaltar. Existem momentos na sala de aula que você precisa assim chegar e falar, olha, agora não. E quando isso acontece, eles falam, nossa, professora, você nunca falou dessa forma. Então, eles vão entender que você, por mais amorosa que você seja, ali que você tenha conexão, aquele momento é não. E eles vão entender o seu sinal. Eles vão entender o que você está falando. Isso não é desrespeitoso. Entende a diferença de ser desrespeitoso? Você chegar fazendo barulho e não sendo empático, você não cria o vínculo com aquela sala, você não vai ter domínio naquela sala. Você não conhece os seus alunos.
Ah, mas eu só dou uma aula por semana. Eu tenho várias turmas que eu só dava uma aula por semana e esses alunos me chamaram para ser paraninfa deles. No fechamento. Não pude ser porque eu, né? Não pude ser porque eu já tinha sido escolhida por outra turma. Então, assim, gente, empatia. Ali, cada criança é uma vida diferente. Cada criança tem uma história, assim como você tem uma história. Então, a gente precisa gerar conexões, a gente precisa ser mais empático, a gente precisa cuidar dessas crianças, trazer as crianças para nós. Se você não conseguir trazer a criança para você, a sua aula vai ficar muito mais difícil. E será um ano inteiro dando aula para essa criança. Difícil. Então pense nisso. Gere conexão. Você não precisa ter o WhatsApp dessa criança, você não precisa ficar mandando mensagem para essa criança, você não precisa ser mãe dessa criança. Você precisa ser a pessoa que está ali para ouvir a criança, que dá carinho para a criança, mas que é a professora dessa criança. Pensa nisso. E se você tem dúvida de como fazer isso, qual é a forma, se você não consegue, se você tem dificuldade, fale comigo, que eu tenho um material exclusivo para você falando mais sobre isso. E eu posso te ajudar a esse ano ser um ano mais leve, porque a gente precisa de um ano mais leve, não é mesmo? Curte aqui, mande para alguém e espero que vocês tenham gostado.